Boa noite a todos os irmãos espíritas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. A Fraternidade criou esse canal com o intuito de transmitir todos os evangelhos, os ensinamentos da nossa amada doutrina, para que a gente possa continuar passando todo o conforto e todas as mensagens e ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Pedimos gentilmente que aqueles que ainda não se inscreveram no canal da Fraternidade se inscrevam, compartilhem os vídeos para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que a mensagem aqui dita possa confortar os corações e que possa auxiliar não só aqueles que fazem parte da nossa casa, mas todos aqueles que possam estar necessitados de uma palavra de conforto, de uma mensagem que possa fortalecer os ânimos nessa atual situação que nós estamos vivendo. E como é de costume, infelizmente, devido à situação da pandemia, a casa ainda ela não está aberta e ainda não temos uma previsão de quando ela irá voltar à atividade de forma normal, porque a casa está seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pelas entidades governamentais, entidades sanitárias, mas quando tiver a primeira oportunidade, estaremos avisando a todos pelos canais oficiais de comunicação da nossa fraternidade, seja aqui no YouTube, seja no Instagram e através de grupos do WhatsApp também. E como os trabalhos não param independente da situação da pandemia, a casa continua fazendo trabalhos sociais, continua mantendo todos os trabalhos que haviam sido feitos antes dessa situação da pandemia, e como de costume pedimos a colaboração de todos, né? Possa ser colaboração através de doação de alimentos, né? A gente monta cestas básicas, os alimentos que a gente mais necessita normalmente são arroz, feijão, enlatados em geral, molho de tomate, óleo, todas as coisas que normalmente compõem uma cesta básica. E é claro que todos os alimentos que não precisam ser necessariamente da cesta básica também aceitamos como doação também. A gente só pede atenção para aqueles que forem doar os alimentos, olhar com cuidado o prazo de validade, para que não doe alimentos perto ou próximo do vencimento, para que a gente consiga fazer a montagem e doação e a pessoa consiga consumir ainda durante esse período, né? Então a gente pede muito encarecidamente que os alimentos sejam doados de forma que eles tenham um período muito extenso ali de consumo. Outro detalhe que a gente também necessita e a gente solicita são doações de roupinhas de crianças de até 1 ano, doações de roupas de adultos também, sejam eles tanto femininos ou masculinos. A gente pede que as roupas elas sejam boas roupas de boa qualidade, que não estejam rasgadas, que estejam limpas se possível, né? A gente pede também, se não puder ajudar através dessas doações, a fraternidade ela tem uma conta bancária que as pessoas podem também auxiliar através de depósitos, seja a quantia que quiser, não precisa ser uma quantia fixada, aí vai depender da vontade e do desejo de ajudar de cada um. E também o centro, ele utiliza através de grupos de WhatsApp, vendas de rifas, né? A gente acaba fazendo algumas rifas até para manter toda a estrutura da casa, porque mesmo a casa não estando aberta, ainda tem as contas normalmente de luz, de água, os aluguéis, né? A casa ainda paga o aluguel de uma delas, então qualquer ajuda financeira ou qualquer ajuda que possa ser feita vai ser bem-vinda. E hoje vamos começar o nosso evangelho. E o nosso evangelho, ele é um capítulo bem interessante que contrasta muito com o que a gente está passando no momento. E talvez é um momento que a gente possa utilizar
para fazer uma reflexão interna e verificar com todas essas situações que ocorrem, com todas essas mudanças repentinas da rotina de cada um, às vezes isso pode ser uma oportunidade para a gente repensar e melhorar muitos aspectos da qual a gente não faz com bastante perfeição, né? Às vezes a gente passa por uma situação de dificuldade e essa situação, às vezes, ela tem um propósito muito bom e a gente tem, como espírita, a gente sempre tenta enxergar o lado bom de tudo aquilo que acontece, né? Com a gente, seja no mundo, seja com as pessoas ao nosso redor. Então, o evangelho de hoje é o capítulo 18, né? Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma prece inicial para que a gente possa preparar os nossos corações para essa mensagem. E eu vou pedindo para todos que fechem os seus olhos, relaxem o seu corpo, façam uma respiração calma, tranquila e serena. E vamos mentalizar a figura do nosso amado Mestre Jesus. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos imaginar uma luz, né, a luz do nosso digníssimo Mestre, que possa nos banhar com paz, tranquilidade, resiliência, amor, paciência. E que essa luz ela possa nos fortalecer os nossos pensamentos, o nosso vigor, para que essa luz seja importante para que a gente continue seguindo firmes e fortes com todas as situações que estão acontecendo no momento, pois sabemos que tudo isso ocorre porque existe um propósito muito maior e às vezes regenerador. E que essa luz ela possa continuar nos purificando, nos limpando, nos fortalecendo, para que possamos mais um dia estar aqui presentes para compartilhar a mensagem, o carinho e o amor do nosso Evangelho, assim como os Espíritos nos prepararam, nos possibilitaram a nossa doutrina, para que a gente pudesse ter um maior esclarecimento da vida, e assim como o nosso Evangelho de hoje, para que seremos capazes de passar pela porta estreita e atender ao chamado e seguir no nosso objetivo, que é estar ao lado do nosso Senhor Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial. E como forma de agradecimento, vamos dar por iniciado o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Pois esse é o seu reino, poder e glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje através do item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai estar falando de uma parábola que está em Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14. E a parábola que vamos estar falando é uma parábola extremamente interessante que faz a gente refletir sobre todas as coisas, sobre a nossa conduta, sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo das nossas vidas. E ela começa dessa forma. E Jesus, falando ainda por meio de parábolas, disse: O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou a núpcias do filho e enviou os seus servos para chamar os convidados. Mas esses não aceitaram o convite. Então o rei enviou outros servos ordenando e disse: Já preparei o banquete, os animais foram abatidos e já está tudo pronto. Vinde à festa. E eles, porém, desprezando o convite, dispersaram-se, uns para os seus campos e outros para os seus negócios. E os restantes maltrataram e mataram os servos. Sabendo disso,
o rei ficou tomado de cólera e, tendo enviado seus soldados, exterminou os assassinos e incendiou-lhe a cidade. E em seguida disse aos seus servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos de irem ao banquete. Ide, pois, às ruas e convidai todos os que encontrastes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram-se todos que encontraram, bons e maus, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou, ele viu um homem que não estava vestido adequadamente e disse: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos, e lançai nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão os chamados e pouco os escolhidos. Então, esse trecho está em Mateus capítulo 22, versículos do 1 ao 14. Esse é Jesus Cristo, uma coisa que a gente aprende na nossa doutrina espírita, né? Jesus Cristo, ele sempre, quando ele queria transmitir uma mensagem, ele sempre transmitia essa mensagem através de parábolas. Ele sempre utilizava os costumes daquele povo da qual ele estava transmitindo a mensagem para conseguir penetrar e fazer com que o entendimento dessa mensagem fosse amplo. E aqui não ocorre diferente. Quando a gente olha essa parábola, é engraçado a gente entender o que é relacionado festa com o reino dos céus, mas é interessante que toda parábola, toda mensagem que Cristo passa, ele tem uma mensagem importante por trás, e o grande objetivo de cada um de nós é entender a intenção e a grande lição que a gente pode tirar de cada passagem que ele fez. Nesse caso, se a gente for olhar essa parábola e a gente for entender, quando Jesus Cristo ele fala sobre o reino dos céus, ele compara-se com uma festa. Por que ele faz isso, né? Ele compara-se o reino dos céus como uma festa. Por quê? Porque uma festa é como se fosse o significado de alegria e felicidade. Então, o reino dos céus é exatamente isso, é alegria e felicidade, e ele é comparado como uma festa. Esse é o ponto principal do entendimento dessa parte da parábola. E aí, a gente continuando em cima dessa parábola, quando Jesus Cristo ele fala que sobre os primeiros convidados, daqueles que iriam fazer parte da núpcias do rei, Jesus Cristo estava falando que os primeiros convidados eram o povo hebreu. Mas por que o povo hebreu eles eram os primeiros convidados? Se a gente voltar na época de Cristo ou até antes, a parte de todas as civilizações, todos os povos, né? Existia os pagões, tinha os idólatras, né? E grande maioria na verdade, em toda a sua totalidade, as grandes civilizações, elas ainda eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. O único povo que começou a acreditar no politeísmo de modo aberto eram os hebreus. Os hebreus eles já tinham um nível de entendimento um pouco mais amplo na época do que os outros povos. E aí são esse povo que quando o rei convida, o rei ele convida para que eles entendam da verdade, né? É onde a palavra e a verdade ela vai ser transmitida a esse povo. Por quê? Porque eles são os primeiros convidados porque eles tiveram um grau de esclarecimento a mais do que os demais povos. Eles estavam preparados para receber esse conhecimento diferente dos demais. Então, quando a gente fala dos primeiros convidados, o grande significado da parábola é exatamente esse povo hebreu. Só que aí tem uma parte muito interessante de tudo isso. Jesus Cristo ele ainda continua na parábola, que ele fala que quando tem os primeiros convidados, o que ocorre quando os primeiros convidados eles são chamados, né? Na verdade, eles não aceitam o convite. Eles não aceitam a grande oportunidade da revelação da verdade, da palavra de Deus.
né? E aí o que que acontece, né? O rei, ele tenta novamente fazer o convite, né? Ele avisa, fala lá, abatemos os animais, assim como está escrito na parábola. Só que mesmo assim, o que que ocorre? Essas pessoas, mesmo não aceitando o convite e refazendo de novo o convite, o que que ocorre? Muitos acabam seguindo as suas ocupações materiais, cada um vai para o seu campo ou para os seus negócios, e acabam deixando de lado e desprezam essa oportunidade. Então, esse é um grande ponto importante que a gente tem que entender, que quando a grande oportunidade da revelação sobre a vida, sobre a verdade de todas as coisas, né? Quando a gente fala da verdade, aquilo que Moisés passa, todos os profetas, sejam Elias, seja até o próprio Jeremias, seja Isaías, todos eles têm a vontade e o sentido, por quê? Porque eles têm um grau de esclarecimento muito amplo da vida, e esse grau de esclarecimento não é aquele que penetra na grande maioria do povo, mas eles exigem a necessidade de tentar passar essa mensagem com o intuito de libertar cada um. Libertar dessa amarra do materialismo, libertar dessa amarra do que é o sofrimento, de todas aquelas coisas que havia, Deus era o que julgava, e hoje no Espiritismo a gente sabe que não é assim. Né? O céu, ele não é um lugar específico. O céu, na verdade, é o seu estado evolutivo, é aquilo de bom que você leva para dentro do seu coração. Quando você pega a palavra e os ensinamentos de Cristo, que é a representação sublime da verdade do nosso amado Pai, e quando você aplica isso na sua vida, automaticamente você está trazendo o céu para dentro de você. E esse céu, ele vai depender exclusivamente da sua força de vontade e da sua determinação. E quanto mais for forte esse céu, qualquer trevas que seja do lado jamais vai dissipar essa luz que você vai emitir. Então esse é o grande objetivo de cada um de nós. Não adianta alguns saberem dessa verdade. O grande objetivo do nosso amado Mestre é exatamente cada um de nós entender e praticar. Porque quando todos nós estivermos prontos para essa situação e praticarmos isso de forma sublime, é quando estaremos prontos para estar ao lado dele, ao lado do nosso Pai. Tá? E aí a gente continua na parábola, porque, falando ainda dessa parte do materialismo, isso é uma coisa que acontece naturalmente com todos nós até ultimamente. Né? Às vezes a gente não dá o verdadeiro valor para as coisas divinas e a gente acaba dando mais valor para o materialismo, para aquilo que está ao nosso redor, ao imediatismo. Né? Muitas coisas que acontecem no nosso dia, quando a gente vai reservar um pouquinho de cada dia, quem de nós reserva um pouquinho de cada dia para falar com Deus, para se equilibrar emocionalmente, para fazer uma autorreflexão do seu dia, né? Ou simplesmente frequentar um centro, frequentar seja qual doutrina, qual religião você quiser. Quem são aquelas pessoas que vão de forma sublime, de forma regular, na sua religião, na sua igreja? Outro detalhe interessante, quem são aqueles que acabam tendo um conhecimento mais amplo, lendo a Bíblia, lendo o nosso Evangelho de forma consistente e recorrente? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, e a grande mensagem que se passa nessa parábola, é que quando a gente dá, a mesma forma como a gente dá importância a um trabalho e a gente quer fazer bem feito, para o nosso amado Pai não deveria ser diferente. E na verdade deveria ser melhor ainda. A gente tem que fazer sempre melhor. Né? O nosso Pai, ele merece o melhor de nós. Só que a gente ainda não está preparado para isso. A gente ainda está caminhando para isso. A gente ainda está entendendo toda a mecânica dessa vida e vamos começar aos poucos dar importância para aquilo que de fato tem importância. Né? Então, ainda voltando um pouco para essa parte da parábola, né?
A gente viu que mesmo os primeiros convidados não aceitaram, e aí eles até rejeitaram pelos bens mundanos, né, desse convite. E aí o que que acontece? Tem aquela parte que até os servos do rei, eles foram maltratados e mortos. E qual é o significado disso? É o significado de todos os profetas e apóstolos que tentaram transmitir a palavra para esse povo e até de próprio Cristo que foi condenado. Então a gente pode ver o alto grau de ignorância que essas pessoas tinham. Mas esses profetas, eles tinham uma motivação tão grande e uma certeza tão grande do que eles estavam transmitindo sobre a vida, sobre o amor, que eles entregaram a vida deles com esse propósito. Então a gente tem que enxergar eles como nosso irmão, que conseguiram chegar num grau da qual nós teremos que estar do lado deles. Eles são as nossas, a nossa meta, o nosso ponto de chegada, vamos assim dizer, né? Todos os ensinamentos, todas as tentativas de mostrar, eles que têm que ser o nosso norte na nossa vida, né? E principalmente Jesus Cristo. E aí a gente continua na parábola, na primeira parte lá, quando isso acontece, o rei ele fica encolerizado e o que que ele faz? Ele fala o seguinte: tudo bem, eles não eram dignos de virem à festa. Então vamos fazer o seguinte: agora eu quero que você chame a todos, indistintamente. Vá nas ruas e chame todas as pessoas que estão lá. E essa parte é muito interessante. O que que significa? Aqueles que não quiseram, né, que foram o povo hebreu, que na época não quiseram receber essa palavra, receber a chave do céu, vamos assim dizer, no momento em que você participa da festa, é o momento em que você está não preparado ainda para entrar no céu. Porque não adianta a gente falar que a gente é digno ou a gente falar que é cristão, simplesmente achar que isso já é o suficiente. Não, a gente tem que pegar a palavra e todos os ensinamentos e aplicar na prática. E é isso que a gente tem que fazer na íntegra. Não é simplesmente falar que é religioso ou que segue ou que adora alguém. Não, você tem que fazer isso na prática. Essa é a condição necessária para que você consiga chegar até essa festa, simplesmente chegar até o reino dos céus. Assim como tudo na vida, você precisa criar condições para que as coisas possam se realizar. Seja através da compra de um bem material, de um carro, de uma casa. Quando você vai comprar um carro, uma casa, o que a gente costuma fazer? Juntar dinheiro, trabalhar. A gente faz um trabalho árduo e cria condições necessárias para que aquele sonho seja realizado. E a entrada na porta estreita, né, que nem a gente tem uma passagem até um pouco mais para frente desse capítulo, mas que não é o foco do tema, mas é importante a gente comentar, é exatamente isso. A gente tem que criar condições necessárias para a gente passar pela porta estreita, que é o caminho do céu. E essas condições necessárias se traduzem simplesmente nos dois principais mandamentos de Cristo, que resume todos os demais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É trazer o bem de forma sublime, de forma intensa dentro do nosso coração. Assim como a própria doutrina espírita diz, né? A grande base da doutrina espírita é o que? É a reforma íntima. É através da reforma íntima que a gente consegue ter esse aprimoramento moral e criar condições necessárias para participar dessa festa. Então, esse é o grande objetivo da nossa vida. Criar as condições necessárias para que a gente possa participar dessa festa junto ao nosso amado Pai. Então, ainda voltando de todos os convidados, o grande significado dessa parte de todos os convidados é exatamente o ponto de que a palavra agora ela iria ser começada a ser transmitida a todos os povos, sejam os pagões, sejam os idólatras na época, mas assim, todos aqueles que aceitassem a palavra, eles seriam admitidos nessa festa. E aí,
o que a gente acabou de contrastar sobre a reforma íntima, sobre toda essa parte do desempenho e criar as oportunidades, criar as condições necessárias para entrar na festa, representa exatamente aquele caso sobre que um dos convidados não estava com a veste nupcial. Então, a veste nupcial é o quê? É a alma purificada, né? Não adianta, voltando àquilo que a gente havia falado, não adianta você simplesmente dizer que é cristão, que vai numa igreja, que vai no centro espírita, que vai em qualquer religião, em qualquer templo que você costuma ir, se você não fazer dos ensinamentos de Cristo a sua linha de conduta, a sua linha de como você lidar com as pessoas ao seu redor, a sua linha de como fazer os seus julgamentos de vida e de como julgar os outros. Na verdade, a gente não deve julgar. Existe até uma passagem bem interessante, uma mensagem de Chico Xavier, que ele falava assim: não queira exigir das pessoas aquilo que você não é. Então esse é um grande problema, é um grande ponto importante, né? Aprender a não julgar. A única pessoa que você tem que ter até um certo julgamento é de si mesmo, sempre tentando se aprimorar, né? E aí, uma grande parte de tudo isso, quando a gente faz essa síntese dessa parábola, é que o nosso amado Pai, ele é extremamente misericordioso e bondoso. E, vamos assim dizer, paciente também. Porque o que acontece? Se eu errar uma vez, aquilo que a gente tem como base doutrinária do espiritismo kardecista, Deus não condena o ser a um sofrimento eterno por causa de um erro, ou por causa dos erros que cometeu durante uma vida. Né? Isso iria contrastar com o bem e a justiça divina. E quando a gente pensa sobre o bem e a justiça divina, a gente tem que pensar de forma sublime, é o nível máximo. Deus é o máximo de justiça e o máximo de bondade. E o que ele faz? Ele, através da reencarnação, ele permite com que esses erros eles são corrigidos gradativamente conforme a nossa evolução intelectual, nossa evolução moral, o nosso contato com a palavra de Cristo, né? Com todas as situações e oportunidades que a gente pode ter no plano material para desenvolver todas essas situações, porque aqui nós estamos sendo testados, estamos sendo colocados à prova. E a gente só cria mecanismos de praticar o amor e a caridade, assim como a base doutrinária do Espiritismo, sem a caridade não há salvação, quando a gente, infelizmente, estamos no caos. Então lembre-se, amigos, tudo aquilo que a gente vê nessa vida existe um propósito muito amplo, muito importante. Não vamos achar que a situação atual que nós estamos é o fim das coisas, longe disso. Nós espíritas sabemos que a verdadeira vida não é nesse mundo. E quando a gente tem a certeza de tudo isso, a gente vai fazer exatamente aquilo que os profetas fizeram no passado. A gente entrega a nossa vida, porque a gente tem certeza de que a vida continua e se isso auxiliar e ajudar as outras pessoas, a gente não tem mais dúvidas. Não estou dizendo que a gente não deva se cuidar, não. A gente só não deve se desesperar, porque tudo tem um propósito. Então, tudo isso que está acontecendo é uma forma do quê? De reflexão, de mudanças de padrões vibratórios. Isso é muito importante, né? Para que a gente tenha uma linha de conduta correta, é exatamente a gente mudar os nossos níveis de pensamento, não ser pessimista, tentar sempre pensar do lado bom. Se as coisas estão acontecendo é porque Deus assim permitiu. E aí a gente tem que entender o porquê que existe essa situação. Por que existe essa condição da qual nós estamos passando. Lembre-se aquilo que Divaldo Pereira Franco falou. É muito importante esse ensinamento dele, né? O sofrimento é uma oportunidade para o aprimoramento moral e intelectual.
Se a gente não fosse colocado no fogo, ou se a gente não tivesse situações de dificuldade, a gente não iria pensar, a gente não teria os mecanismos, as condições necessárias de manifestar o amor. O amor, ele manifesta-se, em muitos casos, através da dor, da compaixão com o próximo, da dificuldade do semelhante, né? Cristo sempre diz, né? Aqueles que olham que olham seus erros e que assistem os seus irmãos, esses são os meus preferidos. Aquele que sempre olha em se aprimorar, sempre faz reflexão das suas ações e em situações tentar ajudar aquele que está ao lado, é isso que nós devemos fazer. Esse é o grande objetivo de cada um de nós, né? Então, a grande mensagem que a gente pode fazer sobre esse evangelho é que a gente tem que entender que desde o primeiro momento em que a gente tem a consciência de nós mesmos, a chave do céu sempre está com a gente. O problema é que a gente tem que estar preparado para conseguir colocar a chave e virar. E o que é essa preparação? É se purificar, é ter as boas intenções, é trazer o amor para dentro do coração, é manifestar o amor de forma sublime. É uma prática contínua, é uma dificuldade, sim, mas não é um caminho ou uma situação extremamente impossível de ser feita, não. Na verdade, é uma coisa que, se a gente de fato começar a dar importância, a gente parar um pouco no mundo que nós estamos vendo, fazer um relaxamento, entender um pouquinho a nossa situação e começar dia após dia, devagarzinho, tentar sempre acertar. Quanto mais você praticar isso, isso vai ser uma coisa inerente sua. Então, eu digo que a grande mensagem para a gente transferir hoje é a gente tem que tentar aumentar o número de escolhidos, porque o chamado a gente já tem. Esses chamados são próprio Moisés, próprio Jesus Cristo. A gente tem como uma terceira revelação a nossa amada doutrina espírita, que Kardec, com bastante carinho, junto com os irmãos espirituais, nos possibilitaram esse conhecimento do que nós estamos passando aqui hoje, para que a gente possa sair de toda essa situação de ignorância, de todo esse véu que às vezes fica ofuscando a nossa vista e passamos a enxergar aquilo que de fato é importante na nossa vida, que é sempre fazer o bem para todas as pessoas indistintamente. É limpar a nossa mente de preconceitos, é limpar a nossa mente de coisas ruins. Coisas ruins são consequência da vida, são necessidade, mas a gente não precisa ficar num padrão cíclico de pensamento em cima disso, porque isso só vai deteriorar, isso só vai desmotivar, isso só vai desencorajar a gente a seguir o nosso verdadeiro caminho. E a gente não pode seguir isso. Tá? E eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui e peço e desejo que a mensagem aqui transmitida possa ajudar cada um de vocês naquilo que é possível. E vou pedindo para todos fecharem os seus olhos. Vamos acalmando os nossos corações. Vamos novamente levando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre e a Deus, nosso Pai Celestial. E vamos agradecendo também aos nossos irmãos espirituais, que mesmo com a casa fechada, eles estão aqui nos auxiliando, nos inspirando e nos preparando para cada trabalho, para cada situação que a casa passa, seja aqui no Evangelho, seja nos trabalhos sociais. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos vivos. Vamos agradecer por todas as coisas que nos fazem tranquilos, com conforto, a nossa casa, todas as coisas que são importantes para nós.
E também vamos mentalizar energia positiva para todas as pessoas que estão sofrendo, porque sabemos que o nosso amado Pai Celestial não ampara nenhum dos seus filhos em nenhuma situação da vida. Sabemos que às vezes essas situações são necessárias, mas que Ele está sempre assistindo junto com o nosso amado Mestre Jesus. E como forma de agradecimento, vamos dar por encerrado o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de tudo e qualquer mal. Pois esse é o seu reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe vocês e que se vemos no próximo Evangelho. Obrigado.